Olá! Então hoje vamos ao último vídeo da série de Saturno nas casas do mapa de nascimento, baseado na obra de Luiz Carlos Teixeira de Freitas, O Simbolismo Astrológico e a Psique Humana, da editora Pensamento. Então essa obra, ela não está sendo lida na íntegra, e sim o capítulo que fala sobre Saturno nas casas natais. Já foram feitos os vídeos de Saturno da 1 a 11 e hoje, então, é Saturno na casa 12, que o Luiz Carlos, terapeuta e astrólogo, intitula como Saturno na 12, a ameaça de algo culposo. Eu vou dar a minha contribuição a essa leitura, mas a obra é do Luiz Carlos. Saturno, como vimos nos vídeos anteriores, ele é um planeta que onde a gente tem no nosso mapa de nascimento, a casa onde ele se encontra, normalmente nós sentimos uma certa restrição. Sentimos como se as coisas fluíssem mais lentamente, temos medo daquela situação ali. Temos receio do fracasso. E quando Saturno está numa casa 12, uma casa de água, uma casa psíquica, uma casa considerada como kármica, a interpretação ela se torna um pouco mais difícil. Por quê? Porque a casa 12 ela é uma casa mesmo de difícil entendimento. É porque ela é uma casa muito voltada para questões que transcendem a matéria. A nossa realidade material ela não é tão bem explicada pela casa 12. A casa 12 é uma casa muito enigmática, uma casa de difícil entendimento de uma mente mais racional, por exemplo. Então vamos à leitura e a qualquer momento eu dou a minha contribuição aqui a respeito disso. Então vamos lá na página 222, Saturno na 12, a ameaça de algo culposo. Esse é o título do capítulo. Vamos lá, do Saturno na 12. Com a 12ª casa e última casa, voltamos à tríade das casas de transformação pessoal ou psíquica, as casas de água. Análoga a peixes e regida por Netuno, a casa 12 é a mais incompreensível de todas as casas para Saturno. Se o núcleo estruturador do ego já se atrapalhava na 4 e na 8, que são as outras duas casas de água, quando Saturno está colocado na casa 12 da carta astrológica natal de uma pessoa, a sua consciência egóica sofre uma pesada atmosfera de névoa. Dada a absoluta impessoalidade de Netuno, em outras palavras, a consciência do ego se tolda, ficando confusa e impercebida. Na casa 12, então, Saturno ele faz com que a gente não tenha muita certeza das coisas, né? A questão do ego, ela fica como se fosse numa névoa. Por quê? Porque a casa 12 é uma casa do desapego, é uma casa do não ego. E o Saturno, que é o planeta material, ele não está muito confortável nas casas de água, assim como a 4 e a 8. Também o significado simbólico da casa 12 é dos mais ricos. Fim do zodíaco e berço de um novo início, o ascendente se inicia no fim da casa 12. Ela representa o sacrifício da personalidade consciente separativa. Em outras palavras, o fim da hegemonia do ego. Ao mesmo tempo, tradicionalmente, a casa 12 foi chamada de casa do karma, visto que demonstra aqueles fatores que vieram do passado e atuam sobre a consciência de forma a atrair eventos que propiciam o desligamento de si mesmo para o renascimento da consciência do grupo. A casa 10, 11, 12 são casas que têm a ver com o grupo, têm a ver com algo que vai além de mim. O simbolismo do peixe, milenário e multicultural, presente no principal regente dessa casa,
por si só, já representa parte do que se pode dizer da 12, quando o verdadeiro alimento salta do inconsciente indiferenciado para a superfície. Entretanto, para o ego separativista por excelência, e para isso ele existe, essa casa é um imenso desafio, razão pela qual desde sempre foi associada a movimentos voluntários inconscientes que levam ao isolamento. Isolamento é uma outra característica da casa 12, né? Reclusão, isolamento. Submissão e a dissolução da personalidade, quer voluntariamente, quer através de confinamentos, aprisionamentos, hospitalizações e servidões expiatórias em geral. Ao que a prática parece indicar, para haver uma dissolução, a libido executa uma violenta e às vezes brutal introversão, comandada pelo self, tragando a pessoa para dentro de si mesma e forçando-a a dissolver parte significativa da rigidez separativa egóica, que até então era mantida como forma básica de se relacionar com a vida. Continuando. Definitivamente, a casa 12 é a mais difícil de ser conceituada, dada a dificuldade de expressá-la em termos humanos comuns para esses assuntos. O intelecto revela-se precário. Então, não é uma questão de intelecto e de razão. É precária essa observação de Saturno na casa 12, através do intelecto e da razão. Parece que a melhor forma de lidar com ela, ou talvez a única, é por meio do trabalho. Aqui ele colocou um trabalho em itálico, né? Ou seja, ele vai explicar aí que trabalho é esse. Pois a liberação de energia alivia grande parte da frustração e da decepção que acompanham Saturno quando ele está ali colocado. Além de dotar a pessoa de condições interiores para que uma ética interpessoal e intrapessoal diferenciada possa se desenvolver, o que lhe dará melhores condições para a serenidade interior, ou seja, um sentido para as coisas. Né? Quando você encontra um sentido a uma ética que é diferente de uma ética formal. Porque o Saturno ele é muito ético. Né? E na casa 12 você precisa encontrar um meio termo entre uma ética formal e uma ética intrapessoal ou interpessoal. Ou seja, que você possa dialogar com outras pessoas, levando em consideração que a casa 12 é uma casa muito diluída, né? Ela lida com um inconsciente, com algo muito diferente do que se trata Saturno. Mas não se fala aqui do trabalho externo, como estamos acostumados a imaginar, com tarefas determinadas, exigências de performance e objetivos claros a atingir. Antes, fala-se do trabalho interno levado a efeito em duas frentes, simultâneas e interdependentes. Uma, a da ampliação do campo de consciência egóica, com a contínua e lenta assimilação dos assuntos da casa 12, esoterismo, religião e filosofia religiosa, psicologia profunda, mística e metafísica, que são assuntos da casa 12. Outra, a da aquiescência e aceitação quase devocional do que se passa na própria vida interna, dando espaço e tempo para que o que se passa nas profundezas da casa 12 se processe em segredo e possa frutificar de acordo com as próprias regras. Então, deixa eu mudar aqui. Apesar, depois de o tempo ter sido cumprido, é que o resultado virá à tona, tal como uma gestação, mostrando então o que na verdade foi processado na psique inconsciente mais profunda e que se torna assim patrimônio da consciência egóica dessa pessoa. Então aquilo que é processado internamente passa a meio que ser confundido com o ego.
né? Porque a nossa cultura, a nossa sociedade é uma sociedade mais voltada para as questões do ego. E a casa 12 é uma casa de dissolução desse ego. Então, a pessoa aprende através de mecanismos específicos de casa 12, de entendimento, de eventos ou situações, muitas vezes de uma religião ou de alguma experiência de Deus ou de alguma experiência mística ou de uma espiritualidade. A pessoa acaba trazendo isso como um patrimônio egóico, a pessoa traz isso pro ego, porque há uma tendência da nossa cultura de tentar se agarrar àquilo em que a gente acredita. Então a pessoa fica um pouco meio que perdida ali. Tal atitude é muito difícil de ser admitida pelo homem ocidental, e especialmente pelos homens em uma cultura como a nossa, pois confunde-se humildade com subserviência. Aceitação com passividade e resignação com impotência. Somente aos poucos é que estamos aprendendo que um impulso religioso humano, no sentido primeiro de religar, ou seja, religar, tornar-se a ligar a consciência egóica humana às forças profundas que operam no ser humano e através dele, que é o conceito de religião, religare. Faz parte dos impulsos mais poderosos da psique humana e que isso nada tem a ver com a expressão mundana e ritualística das religiões ocidentais e orientais. Então, o aspecto religioso da casa 12, ele é muito mais espiritual, ele tem a ver com uma religação. Ele tem a ver, não com o ritual das religiões comuns ou com seguir regras, ele tem a ver com voltar para Deus, ou se unir com Deus, ou se religar com a fonte do qual eu vim, com o mundo espiritual, ou com uma essência cósmica maior, ou com a minha ligação com o infinito, com o imponderável, com aquilo em que eu considero como criador, ou como Deus. É diferente de ter certos condicionamentos, como é na religião, como é na casa 9. É por isso que Peixes faz quadratura com Sagitário, né? Que Sagitário é o regente natural da casa 9 e Peixes é o regente natural da casa 12. Então a casa 9 da religião, ela faz uma quadratura, ou seja, um ângulo tenso, né? Que são energias que entram em conflito, aliás, as energias da casa 9 com as energias da casa 12, por conta de que debruça-se sobre a mesma questão, mas de forma diferente, a maneira diferente de encarar as mesmas coisas. Deus é visto na casa 9 de uma forma, Deus é visto na casa 12 de outra forma. A vivência religiosa verdadeira é sempre interior, no caso da casa 12. Apoiada ou não em um ritualismo exterior. O ritualismo exterior é da casa 9. Mas tem pessoas que têm planetas na casa 9, tem planetas na casa 12 e tem necessidade dos dois. Por isso que ele diz apoiada ou não. Mas a vivência última, ela é interior. Então, voltando aqui, apoiada ou não em um ritualismo exterior. E é disso que Saturno, na 12, nos fala principalmente. Pois, quando fica claro ao ego da pessoa e a função concentradora e organizadora de sua consciência, representada por Saturno, que a dissolução de si mesmo em um ego maior e mais coletivo não é ameaça à expressão total do eu. Aí então Saturno na 12 pode mostrar seu verdadeiro valor potencial. Infelizmente, apenas acessível àqueles que têm uma disposição interna religiosa e tendem para o caminho da contemplação interior. Ou seja, para quem tende a esse caminho da contemplação interior, para quem tem essa tendência, para quem tem essa inclinação, normalmente quem tem mais planetas na casa 12 além de Saturno, né? Ou tem um Netuno forte no mapa e tende mais para essa contemplação interior, aí o Saturno pode fazer a sua função ali. Seja através de uma postura meditativa ou contemporaneamente através de psicoterapias mais profundas. O estudo desse entendimento mais profundo da motivação das pessoas.
Quando ocorre esse posicionamento, estamos na página 224. Quando ocorre esse posicionamento de Saturno em carta astrológica natal, é comum a pessoa sentir como se não tivesse defesas e que deve se submeter a alguma coisa mais forte. É a sensação de que tem alguma coisa mais forte que eu não dou conta e que eu muitas vezes até temo, porque Saturno na 12 também é considerado como um bloqueio da intuição. Há uma dificuldade da pessoa aceitar a intuição pelo medo de ser levada por algo mais forte do que ela. Só sente que tem algo mais forte, mas Saturno é muito racional, né? Então fica mais complicado. Então ela sente que tem que se submeter a alguma coisa mais forte, sempre num nível subjetivo e inconsciente, mas suficientemente dolorido para que, ao nível da consciência egóica, o sentimento seja o de que algo a ameaça ou de que há culpas mal percebidas, embora sentidas, a serem resgatadas. Isso pode também ter a ver com impressões kármicas. Por isso, a pessoa tenta proteger-se do contato com outras pessoas e se sente oprimida pela solidão, que se faz acompanhar de uma forte sensação de incapacidade básica frente à vida. É interessante que Saturno ele já tem uma ligação com sentir-se oprimido. E quando você não compreende o assunto da casa, porque você não está ligado a ele, você não desenvolve essa característica, você sente que tem algo muito maior que você e você sente pequenininho ali diante de um oceano enorme de coisas que você não compreende. Por mais que se organize para satisfazer suas ambições materiais e projetos pessoais, acreditando que será por aí que recobrará sua força interior e dará mais consistência à própria vida, com frequência vê tudo cair por terra, ao engendrar inconscientemente ou atrair as condições necessárias para mais um fracasso, o que reafirma o medo que sente ao enfrentar a vida exterior e reforça a sensação de importância ao tratar de coisas práticas. Então veja, é muito parecido com Netuno na 10, né? Porque Netuno regente de peixes na 10, que é a casa regida por Saturno, é muito parecido. Com Saturno na 12. A pessoa, ela tenta lidar com o mundo material. Saturno, ele é muito prático, ele é muito ligado ao mundo da matéria. Então a pessoa tenta resolver o fato de se sentir pequeno em relação àquilo que não pode compreender, agindo diante do mundo material. Mas aí tende ao fracasso, porque a casa, onde você tem planeta, a casa é o palco onde você tem que viver aquela experiência onde está o planeta. Então a casa, ela vai trazer para você experiências incomuns, experiências para você se ligar a algo maior, para você dissolver o seu ego. Se você entra num mundo de dias da semana de Saturno, ou seja, num mundo muito ordenado de Saturno, você acaba vendo cair por terra grande parte dos seus objetivos. Aliás, planetas na casa 12, quando a gente se apoia ele no mundo material, quando a gente usa ele para se apoiar no mundo material, a gente tende ao fracasso. Por isso que a casa 12 é uma casa de dissolução do ego e tudo que liga o nosso ego à vida material. Ainda na página 224, daí ser muito comum pessoas com Saturno na 12 buscarem voluntariamente a reclusão, num movimento de proteção contra as exigências da vida objetiva, seja isolando-se através de penitências religiosas, o que as impulsiona compulsivamente para seminários e mosteiros, seja através do mundo imaginário, encontrado no consumo constante e exagerado de chás, fumos, bebidas ou drogas. Nos casos mais agudos, a punição e reclusão são inconscientemente buscados através de crises agudas de insanidade mental e emocional, com um perfil muito próximo ao descrito como quadros psicóticos ou esquizofrênicos. É como se a pessoa, num nível inconsciente, claro, ela entrasse em certos estados de ilusão, digamos assim. Aqui não está dizendo que pessoas que têm Saturno na casa 12 ou qualquer outro planeta têm uma tendência à psicose e esquizofrenia.
né? Aqui está dizendo que pode acontecer em casos mais agudos de pessoas passarem por essas experiências, né? Passarem por por crises desses transtornos aí, desses quadros. Além disso, costuma coincidir com esse posicionamento a infância da criança que teve de abrir mão de si mesma e de seu desenvolvimento pessoal para cuidar de um parente adoentado. Existiam alternativas, outras pessoas podiam fazê-lo. E talvez até com mais sucesso. Mas já era Saturno na 12 cobrando seu preço. Em compaixão e sentimentos inconscientes de culpa, a ser resgatada, atuando pesadamente no nível de perda de autoconfiança em seus desempenhos pessoais no mundo exterior. Então, há também a questão do cuidado, não é um cuidado de câncer, é diferente. Aqui é a questão do sacrifício. Né? Sacrifício é uma palavra muito bem colocada na casa 12. É a questão do se sacrificar, seja por uma questão de culpa ou por uma questão de compaixão. Né? Vai depender do mapa de cada um e de como que a pessoa enxerga isso aí. Também com esse posicionamento de Saturno na casa astrológica natal, pode ocorrer a compensação inconsciente, que é dos mecanismos de defesa do ego, através de formação reativa. Essa compensação inconsciente ocorre através de formação reativa, que é um dos mecanismos de defesa do ego, que se manifesta pela fascinação compulsiva da pessoa por sua própria identidade e individualidade, ao mesmo tempo em que, e com igual intensidade, teme em demasia perdê-la. O seu senso de identidade e individualidade. Assim, a pessoa não é capaz de manifestar seus sentimentos de isolamento, a solidão para os outros, e não consegue... Assim, a pessoa não é capaz de manifestar seus sentimentos de isolamento e solidão para os outros e não consegue compreender que abismo é esse que a atrai com tanto fascínio e medo simultaneamente. É o abismo de si mesma, ao fundo do qual corre um rio que nos banha a todos, igualmente. Acontece que para chegar a esse rio, o indivíduo terá de despir-se de todos os adereços e sustentáculos de sua personalidade, defendidos bravamente pelo ego, porque necessários durante a construção de si mesmo. E isso assusta e muito. O caos começa a invadir o mundo interno, se a estrutura mais superficial da personalidade, basicamente a persona, for ameaçada. Mas só os que construíram sua percepção de mundo apenas através de uma realidade mais mundana é que tem essa impressão. Então, só quem viveu mais o lado mundano, o lado mais egóico, mais material, é que tem essa impressão. Citando uma vez mais Liz Greene é uma exímia astróloga, dona do astro.com. A 12ª casa, como diz Liz Greene, pertence inteiramente à alma e, por isso, a análise intelectual não facilita a compreensão do seu significado, a menos que esteja apoiada no conhecimento da natureza essencialmente espiritual do homem. Então, só se você tem algum desenvolvimento interior, algum desenvolvimento espiritual, você vai compreender a sua casa 12, sobretudo se ela tiver planetas. E você, se tiver planetas, tende a ter um desenvolvimento mais espiritual da vida, ou pelo menos a ter interesse em buscar. O ouro que pode ser extraído de um Saturno na 12 é o poder de ser útil, não a capacidade de praticar o bem, que não traz nenhum benefício real, mas sim a capacidade de experimentar a sensação de união sempre procurada pelo místico e o sentimento de responsabilidade e amor desinteressado que acompanha essa união. Vou repetir essa parte que é muito importante. Vamos lá. O ouro que pode ser extraído de um Saturno na 12
é o poder de ser útil, não a capacidade de praticar o bem. Esse praticar o bem aqui está entre aspas. Que não traz nenhum benefício real, mas sim a capacidade de experimentar a sensação de união, sempre procurada pelo místico, e o sentimento de responsabilidade e amor desinteressado que acompanha essa visão. Então, tem a ver com utilidade, né? Esse praticar o bem, se ele não tiver um sentido útil, ele não encontra aqui a pessoa não encontra aquela sensação de Saturno, porque o Saturno é material, a gente tem que aliar ele a uma causa espiritual ou a uma causa superior, para que a gente sinta que tem uma união. Por isso que fala sobre responsabilidade, sempre procurada pelo místico, e o sentimento de responsabilidade tem a ver com Saturno, né? E amor desinteressado que acompanha essa união, né? Inclusive a união de Saturno com os traços de Netuno, que é a casa 12. Para o indivíduo que tem Saturno numa casa de água, continua ela, Liz Greene, é útil reconhecer que suas possibilidades em termos de paz interior, compreensão e sabedoria são tão grandes quanto suas possibilidades em termos de sofrimento, bastando apenas que ele se volte para seu íntimo, para o reino dos sentimentos e do inconsciente. Porque se ele não se volta para o seu íntimo, ele tende a encontrar mais sofrimento. E os sofrimentos são relativos aos sofrimentos da casa 12. Cada casa tem a sua parcela de sofrimento e de alegria. Os da casa 12 são confusão, sacrifício, isolamento, solidão. Então, esses são os sofrimentos mais voltados para a casa 12. E as sublimações têm a ver com voltar-se para o íntimo e entender que o fato de existir algo maior do que nós não significa que nós não possamos ser úteis dentro daquilo em que a gente se envolve ou decide fazer na natureza da casa 12. Não por culpa, mas por utilidade, entende? É isso. E isso é mais válido, ou se faz mais claro ainda, para os que possuem Saturno na 12. Já não é mais falar da Liz Greene, sim do Luiz Carlos. Desvela-se então o verdadeiro trabalho, aludido acima, qual seja o de ampliar sua compreensão da verdadeira espiritualidade, providenciando mecanismos saturninos, porque é Saturno que está ali, de vivência dela, estudos organizados de forma disciplinada e estruturada, das ciências que se dedicam e dedicaram ao entendimento das profundezas humanas, ao lado de também disciplinas práticas de autocontemplação e autoconhecimento aprofundado, quer dizer, tem a ver com Saturno, vamos conciliar Saturno com as características da casa 12, ou seja, um estudo disciplinado daquilo que as pessoas normalmente só têm como sentir, né? É o estudo disciplinado do sentir, o estudo disciplinado de algo que é oculto, ou que pode encontrar um meio prático, né, de você colocar aquilo que é espiritual ou aquilo que é transcendental na sua vida. Por isso que certas pessoas preferem uma prática formal, né, e vão para mosteiros ou utilizam o sentido de caçadores de reclusão e vão se tornar monges. Por quê? Porque lá tem um estudo disciplinado das práticas meditativas e etc, etc. Ou vão se tornar, se dedicar integralmente aos assuntos da casa 12, mas querem entender aquilo, precisam de uma certa regra para aquilo. Continuando na página 225 aqui no finalzinho. Para, graças a isso, mergulhar mais seguramente, até onde é possível, no terreno impalpável da alma. Bem legal, né? Então, repetindo essa última parte aqui, que também achei bem bacana. Ele fala assim: e isso é mais válido, ou se faz mais claro ainda, para os que possuem Saturno na 12. Desvela-se então o verdadeiro trabalho, aludido acima, né, por Liz Greene, quando seja o de ampliar sua compreensão da verdadeira espiritualidade, providenciando mecanismos saturninos de vivência dela, estudos organizados, de forma disciplinada e estruturada,
das ciências que se dedicam e se dedicaram ao entendimento das profundezas humanas, ao lado de também disciplinadas práticas de autocontemplação e autoconhecimento aprofundado, para, graças a isso, mergulhar mais seguramente, até onde é possível, no terreno impalpável da alma. E agora, na página 226, para finalizar, ele diz: a própria, que ao mesmo tempo é a de todos, compartilhada através do inconsciente coletivo. Então, a casa 12 tem a ver com o inconsciente coletivo de Jung, né? De Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, né? O inconsciente coletivo, porque a casa 12 é a casa do inconsciente coletivo, e o planeta Saturno, ele vai resgatar nesse inconsciente coletivo uma maneira prática de trabalhar essas questões que é de um oceano aí de possibilidades, questões da alma. São questões da alma vistas de uma forma mais, assim, vamos recortar e se debruçar dentro de um estudo específico. Talvez possamos lembrar aqui a afirmação do filósofo grego Heráclito, século V a.C., abre aspas, Heráclito. Por mais que possas caminhar e mesmo que percorra todos os caminhos, não poderás jamais encontrar os confins da psique. Tão profundo é o seu logos, né? Um conhecimento. Isso é o que mais assusta Saturno, mas é exatamente nesse caminhar que ele, o mestre, pode ser de fato útil ao ser humano e à sua felicidade. Um abraço a todos, e com esse vídeo eu finalizo o estudo do capítulo de Saturno nas casas, de Luiz Carlos Teixeira de Freitas, o simbolismo astrológico e a psique humana, da editora Pensamento. Um abraço a todos.